Está começando Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães. Olá, sejam bem-vindos ao Pode Sim, o primeiro episódio dessa temporada. Pode Sim é o podcast totalmente alinhado aí com o Seminário Internacional de Mães. Se você não conhece o Seminário Internacional de Mães, corre lá no canal do Filhos 360 e encontra lá a minha conversa com os realizadores desse evento, que é um dos maiores do Brasil, o maior encontro de mães do Brasil. E aí você vai conhecer um pouquinho e se preparar, porque logo chega aí a 11ª edição. Bom, e hoje o nosso assunto é sobre gravidez. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta. Tô grávida, e agora? O que eu faço? Descobri o positivo. Aí vem as surpresas, vem os medos, receios, e essa gravidez pode ter sido planejada ou não. Como lidar com tudo isso? Mas olha, eu não tô aqui com nenhuma psicóloga não, viu? Eu tô aqui com gente raiz mesmo, que passa por isso, com mães. A gente esquece aqui o cargo de todo mundo, a especialização de todo mundo, e a gente lembra que todo mundo aqui é experiente em ser mãe, porque é isso que importa. Mas antes de começar, eu vou falar sobre a nossa patrocinadora. Esse episódio é patrocinado pela Pompom. A Pompom é uma marca brasileira presente no mercado desde 1968 e possui um portfólio completo em cuidado infantil, com produtos desde fraldas para recém-nascidos até opções para os mais grandinhos, além de itens essenciais para o banho, pós-banho, trocas de fralda. A Pompom está presente em cada momento importante da jornada materna, oferecendo produtos seguros, de alta qualidade e dermatologicamente testados, que acompanham todas as fases do crescimento dos pequenos. Bom, e agora eu vou apresentar as minhas convidadas. Eu estou aqui com duas pessoas online, virtual, e também tenho uma presente aqui. A Fernanda Teles, que vocês vão conhecer lá no Filhos 360, ou já conheceram, que é sócia-diretora dos Seminários de Mães. Fê, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Bárbara. Que delícia desse bate-papo com mães raiz, né, que você falou? Mães raiz, é isso aí. Mães raiz. Vai ser lindo, vai ser profundo, então aproveite cada minutinho aqui com a gente. Com certeza, é isso mesmo. A Naomi Dávila, atriz, creator e palestrante. E mãe também. Ah, Fê também, eu não falei, né, Fê? Mãe de 3, aí eu volto aqui para Naomi. Mãe de 3 também, Mãe tudo de bem, 3 Naomi? também. Muito feliz de estar aqui, trazer um pouquinho da experiência agora com um bebê recém-nascido, quase 2 mesezinhos aqui. Muito feliz. Gente, ele tá aqui tão pitiquinho. Vamos ver se ele topa aparecer aqui no final, tá bom? A gente vai ver se ele concorda, porque aqui acho que a gente respeita as crianças também. E eu também estou aqui com a Bárbara Berdini. Ela é doula e instrutora de hipnoparto. Tudo bem, Bárbara? Seja bem-vinda. Tudo bem, Bárbara? Obrigada pela participação. Não sou mãe de 3, sou mãe de 1, mas é mãe, tá valendo. Mais de 150 partos que eu já acompanhei, já tenho uma experiência em gravidez, parto, mas como mãe de 1. Então é semi-mãe de mais de 150, né, gente? Porque se ajudou a fazer o parto, é semi-mãe. Vamos combinar. Minha xará, Bárbara. Bom, vamos começar? Eu vou começar com você, Naomi, porque, olha, 3 filhos. Você tem 2 meninas, que são maiores, e tem Um menino agora, de 2 meses. Pequenininho. Conta pra gente, a gente estava falando um pouquinho aqui nos bastidores sobre a diferença das gestações. Conta pra nós como que foi descobrir cada positivo. A Maélia, eu digo que ela foi muito desejada, mas não foi planejada, porque naquele ano a gente queria muito engravidar, e aí estava um momento difícil financeiro, falamos, não, vamos deixar para depois. Então, não tínhamos plano de saúde, não estávamos organizados para isso quando descobrimos o positivo, mas como era muito desejado, então foi de uma forma muito positiva a descoberta, né? Foi assustador um pouquinho aquela coisa, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai dar conta? Eu acho que vamos dar conta vem, como você falou, pode ser planejado ou não, pode ser no susto ou não, sempre vem. Pode ser no emocional, pode ser no financeiro, pode ser em 1000 questões, né? A segunda, Mavi, foi completamente planejada. Foi tipo assim, ok, vamos começar a tomar vitaminas, vamos no médico, vamos ver o melhor convênio para ter o melhor hospital. Fizemos tudo assim, sabe? Seguimos a cartilha. E foi a mais leve nesse sentido, porque a gente se preparou antes mesmo de engravidar.
Mas chega um ponto da gestação que a gente ainda se assusta, aquela coisa tipo, será que vai dar agora com 2? Como vai ser? E o terceiro foi o maior susto de todos, porque eu usava DIU, ia fazer 40 anos, totalmente, sabe, 2 filhos estabelecidos, eu estava fazendo uma reforma no apartamento, assim, tudo muito certinho para as crianças crescidas, né, uma nova fase de vida. Quando descobrimos o positivo foi um grande choque. Você usava DIU, então ele foi daquele que nasceu com o DIU na barriga. Praticamente. Foi um susto grande e eu, para mim, assim, a diferença dessa gestação foi, claro, ao mesmo tempo que você descobre uma gestação, no meu caso, era uma coisa muito assim, filho, você é amado desde o começo, mas meu Deus, como será? Era assim. E foram 9 meses de uma preparação, eu fiz um diário de gravidez e eu vejo muito no começo eu desestabilizada, assim, eu chorava, eu pensava, meu Deus, não sei como eu vou conseguir. Como vai ser escola para 3? Como vai ser uniforme? Aumentando, e o carro? Vai caber a cadeirinha? Sabe, pequenas, grandes coisas do dia a dia. E no final teve uma transformação, assim, era, ai, tomara que ele chegue logo, estamos ansiosos, como vai ser o parto, já foi, assim, mais leve. Eu falo, é por isso que leva 9 meses, sabe? A natureza é sábia pra gente se preparar. Sabe? Agora, Fê, vamos trazer você pro papo. Eu quero primeiro que você fale um pouquinho da sua experiência também, dos seus positivos, como foi receber cada um deles, os seus 3 positivos, e que você fale pra gente também um pouquinho sobre, como educadora parental, quais são os primeiros importantes passos, assim, depois do teste positivo, para você tomar, até para você ir aceitando e entendendo que você está gestante, porque eu ouço muitas grávidas dizerem, eu demorei um pouco para entender que eu estava grávida, e foi até levando uma vida normal, ouvi amigas contando que fizeram coisas que grávidas, gestantes não podem fazer, mas fizeram, porque não entenderam que estavam gestantes. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência e depois a resposta, Fê. As 2 perguntas estão totalmente interligadas na minha vida, porque quando eu engravidei da Liz, que é a minha primeira, de 11 anos hoje, eu não queria ser mãe de jeito nenhum, a gente conta até essa história, né, no outro podcast, e eu não queria ser mãe, eu só queria viajar, queria curtir minha vida. Eu já era casada há 8 anos e meu marido sabia que eu não queria ser mãe, porque eu achava que filho acabava com a vida de uma pessoa. Eu tive toda essa bagagem para entender isso. E, enfim, eu tinha muito certo isso na minha vida. Voltei de uma viagem com meu marido grávida. Não sei o que aconteceu, gente, até hoje. Voltei grávida. E aí veio o susto. Então, assim, para quem não queria ter filhos, eu não queria engravidar naquele momento. Eu não queria ter filhos. Isso era uma decisão da minha vida. E aí eu entrei num caos emocional. Eu só chorava. Muito parecido aí com a Naomi, né, que assustou, pois eu usava DIU. E aí, o que acontece? Eu era psicóloga, já era psicóloga, trabalhava com educação, eu tinha escolas na época. Então, eu falei, gente, peraí, depois que passou o susto, já que é pra ser mãe, eu quero ser a melhor mãe que eu puder ser. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar. Falei, eu vou começar a estudar pra ser mãe, pra eu conseguir ser a melhor que eu puder. Eu não queria ser uma mãe perfeita, mas eu queria entender sobre maternidade. Eu queria saber sobre criação de filhos, o que era melhor, o que eu precisava entender. E aí que vem a sua segunda pergunta. O que a gente precisa começar a se preocupar? Muitas vezes, a grávida gestante, ela se preocupa com o enxoval físico. E ela não se preocupa com o enxoval emocional da mãe, com o enxoval emocional da família. Então, ela começa a pesquisar quartinho, cores, berço, roupas. Quem nunca engravidou pela primeira vez, foi para o exterior ou foi para uma loja gigante aqui no Brasil e comprou o mundo e não usou 1/100º do que comprou, né? O que um bebê precisa quando ele nasce? Peito e colo. E toda aquela parafernália sem fim que a gente compra, a gente não precisa, a gente precisa de cuidados essenciais. E isso passa desapercebido na gestação. A gente contrata alguém para dar um curso de os primeiros momentos ali com o bebê, que envolve o quê? Troca de fralda, curar o umbigo, e essas questões muito operacionais. Mas e o suporte emocional que a mãe precisa ter?
E como deve ser a atuação do pai? E como é a vida da mãe a partir de agora? Isso a gente não recebe o suporte que a gente precisa. Então, a minha primeira dica é essa. Cuide do enxoval emocional. Se prepare para ser mãe de verdade. E não somente com toda a operação que envolve a chegada de um bebê. Muito bom. Agora, Bárbara, doula, né? Eu não tive doula. Os meus 2 partos foram cesárea. Eu não sei se precisa de uma doula no parto cesárea, então você já vai tirar a dúvida aqui, para quem não sabe, não tem essa informação, mas eu nunca fui atrás de uma doula, nunca soube se era necessário doula. Então já fala pra gente, qual é a sua função, onde que você começa, quando que você começa? Você começa no sim também, já no positivo, logo de cara, ou mais pra frente? No positivo, né? Muitas pessoas acreditam, né, que o trabalho da doula, ele acontece só lá na hora do parto, né? Para poder aliviar a dor, fazer encorajamento, né? Tá ali do lado, mas o trabalho da doula, ele começa lá no início da gestação. Tanto que hoje em dia as gestantes já me procuram no positivo. Então, assim, para descobrir o positivo, fez a primeira consulta, a gente já começa a preparação, né? Que inclusive faz parte desse enxoval emocional, porque é uma preparação física, mental, emocional, e não né? É lógico que tem aquelas coisas da gente falar sobre enxoval, essas coisas todas, mas principalmente essa preparação mental e emocional para o processo, além da informação técnica, né? Porque hoje em dia a gente precisa saber o básico ali de como que um parto acontece, do que fazer, o que não fazer, a preparação do acompanhante, né? Do parceiro, da parceira que tá lá, que vai estar lá no parto junto no dia, né? Então a preparação desse acompanhante pode interferir diretamente no dia do parto, em ser uma boa experiência ou uma experiência ruim, inclusive. Então a gente eu ensino como construir um plano de parto, em relação à amamentação também, né? Eu, como consultora de amamentação também, já ensino algumas coisas sobre amamentação, sobre puerpério. Então, é uma preparação durante os 9 meses para chegar lá no dia do parto, não estar insegura, com medo, transformar isso em segurança, confiança, conseguir estar bem no dia do parto para viver uma experiência positiva. E em relação à questão, né, da cesárea, muita gente tem essa dúvida, mas doula é só para parto em casa, para parto natural e tal, e não. A doula é um acompanhamento independente da via de nascimento. Então pode ser um parto normal, pode ser um parto domiciliar, em casa, natural, pode ser uma cesariana, até porque muitas vezes a gente não vai saber qual vai ser a via de nascimento. Pode começar em busca de um parto normal e acontecer algo que leve a uma cesariana. Então, a via de nascimento não é o mais importante no acompanhamento da doula. Então, eu entro junto com a mulher quando é cesariana, entro junto, tô lá do lado, né? Tem todas as orientações, estou junto com o acompanhante também, né? Porque a gente tem uma lei da doula, não, ainda tem alguns lugares para a gente estar em busca de uma lei federal, mas a maioria dos estados aí já tem a lei para nossa entrada, né? Inclusive nas cesáreas. Então, independente da via de nascimento, a doula está presente, né? Porque o parto, né? O nascimento é a cereja do bolo. O principal é esse preparo para a família chegar, né? Pronta lá para o processo. E como que foi a surpresa do seu positivo, Bárbara? O meu filho, Murilo, né? Ele está com 8 anos hoje. E foi planejado, né? Eu parei de tomar anticoncepcional em setembro, mais ou menos. Quando foi em janeiro, eu já estava grávida. Então foi assim um processo rápido, mas eu não me preparei antes para isso. Eu simplesmente falei, vamos engravidar? Vamos. Eu estava casada há 3 anos, falei, vamos engravidar. E aí engravidei, só que quando, né, eu descobri que eu estava grávida, eu falei, e agora? Né, o que eu vou fazer? Eu não era doula na época, eu não tinha muitas informações, né, apesar de eu ser enfermeira de formação, mas mesmo assim eu não tinha muitas informações. E acabei indo para esse lado, né, que a Fernanda falou aí sobre enxoval e parafernália, aquela coisa toda, né, que eu não usei praticamente nada, né, lá no final, né, foi só peito e colo mesmo que precisava. E hoje, né, eu vejo que a doula também ajuda nessa coisa, olha, não vai para esse lado, não, vamos pensar aqui na outra
do outro lado, né? Não só nessas partes. Mas aí, né, depois que o Murilo nasceu, eu tive um parto natural. E é hospitalar, né? Não foi domiciliar. E aí depois que nasceu é que veio o susto maior, porque aí eu vi aquele recém-nascido ali sem preparo nenhum para amamentar, para nada, e assim, desesperada. E agora? Não sabia o que era puerpério, o que acontecia, nada. E hoje eu vejo que se você souber o que esperar, é claro que cada gestação, cada parto, cada puerpério é único, mas se você já tem em mente o que esperar e o que fazer para lidar com as dificuldades que possam acontecer, né, em cada um, já faz toda a diferença. Naomi, me fala uma coisa, agora, medos. Quando você engravidou a primeira... Eu quero chegar na sua segunda gestação, que foi totalmente planejada, mas não tem como pular a primeira para falar de medo. Sim. Quando você descobriu que estava grávida, quais foram os medos que apareceram? Eu tive um medo muito grande que foi o principal, não só na gestação. Eu vou te falar que foi principalmente no puerpério, logo que ela nasceu. Eu via meu marido saindo para trabalhar, eu via a vida acontecendo do lado de fora do meu quarto, assim, e a sensação que eu tinha que tinha acabado a minha vida. Tipo assim, é maravilhoso estar com a minha filha, mas a Naomi não existe mais. Como que eu vou lidar com isso? E eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre fui muito independente e de repente eu me senti assim, será que eu ainda sou interessante como profissional? Será que ainda existe algum caminho para mim ou agora não seria a minha escolha? Ou será, né? Mas será que eu vou ter que ser só mãe agora? Ser só mãe de uma forma só para explicar aqui, porque não é ser só, a gente sabe claramente que não é só isso. Mas eu senti um luto muito grande da perda da Naomi, mulher, indivíduo, a pessoa que não tem filhos, que toma a decisão que quer, que vai onde quer, que faz o que quer. E ele chegava do trabalho e perguntava como é que foi o dia. Eu falei, chorou o dia inteiro, eu dei o peito o dia inteiro, não consegui fazer ela dormir. E ele chegava feliz, mas eu faria de tudo para curtir esses momentos como você curte. Eu faria de não estar aqui, eu queria de tudo. Exato, eu queria sair para trabalhar e voltar para dar banho também, acharia maravilhoso. Então foi a maior dor que eu tive. Da segunda filha eu já não precisei passar por isso, porque eu já era mãe, eu já tinha me transformado em uma mãe, então foi muito mais suave essa mudança, esse processo. É mais difícil a demanda, porque você basta ter uma criança e um bebê para administrar e você sofre por não conseguir dar a atenção que você dava para o primeiro filho. Isso é uma dor muito grande, assim, nas mães de segunda viagem, geralmente para mim foi, eu olhava e falava, eu quero dar atenção para ela, mas eu preciso dar para a segunda, que é bebê e que depende do leite, que depende de tudo. Então foi a maior dificuldade e de acontecer alguma coisa no parto. Eu acho que é um medo tanto do segundo, quanto da segunda gestação, quanto da terceira. Se acontecer alguma coisa e eu deixar quem já está aqui, minha filha ou as minhas filhas, como vai ser aquele medo da morte, assim. Depois que a gente se torna mãe, eu vejo que a nossa vida ganha um valor muito maior, porque a gente tem que estar ali para os nossos filhos. E a medo financeiro também. Sim, vou acrescentar, porque esse existe. E esse medo da morte, eu achei ele muito curioso, porque como assim? Até ontem eu não tinha medo disso e hoje eu tenho medo da morte. Por quê? Eu vou te dar um exemplo de como era a minha vida. Eu era repórter de trânsito aéreo. Então eu andava de helicóptero todos os dias, 2 vezes por dia. E até eu engravidar, eu ia, subia, descia numa boa, tava tudo certo. Eu só parei mesmo e comecei a fazer do chão o trânsito quando o meu médico falou, Bárbara, descolamento de placenta pode rolar, parou. Aí, né, até o piloto, o meu chefe veio conversar, pedir pra eu, né, orientação. E aí o médico me falou isso, aí eu parei de voar por risco à gravidez mesmo. Mas eu tava muito tranquila, muito segura. Ele nasceu. 4 meses depois eu voltei a trabalhar. Eu não queria subir. Eu disse, gente, mas tem um bebezinho ali de 4 meses que tá no berçário agora, porque eu não tinha com quem deixar, e que depende de mim. Se acontecer alguma coisa, esse helicóptero cai. Eu nunca tive esse medo, eu já voava há 4 anos. Então, esse medo eu achei tão curioso. Você teve esse medo na segunda gestação, na terceira também? Tive. E assim, coisas menores ainda, por exemplo, adorava assistir um drama. Hoje em dia, se eu vejo, acaba comigo. As minhas emoções ficaram muito mais à flor da pele e eu tenho medo de desastre, eu parei de ver televisão, noticiário, eu morro de medo porque tudo pega a gente de um jeito tão mais intenso. E eu fico pensando no futuro das crianças, é uma coisa assim, muito diferente, essa coisa climática.
Quando eu engravidei do terceiro, no susto, eu pensei, gente, mais um filho no mundo, nesse mundo maluco, como? Como é que eu tô colocando ele nesse lugar? Dá um medo grande que não é racional, é uma coisa assim bem instintiva mesmo. A gente fica muito mais sensível, né, de percepção, de tudo. Agora, Bárbara, quais são os medos mais comuns que você já ouviu das suas pacientes? Olha, o primeiro no início da gestação é o medo da perda, né? Então, assim, aquele início até 12 semanas, a gente ouve, né, as pessoas, não conta, né, porque pode acontecer. Então, inicialmente ali é a perda. Depois, ao longo da gestação, né, o tempo vai passando, os medos vão mudando, né, que aí vai ficando mais segura, né, o bebê tá bem, tá tudo bem. Começa a vir o medo do parto, o medo da dor, o medo de acontecer alguma coisa, né, alguma complicação. E medos, às vezes, de coisas pequenas, coisas simples, né? Que a gente vê que são coisas simples. O medo de fazer cocô no parto, o medo de laceração, o medo de coisas, às vezes, que a gente ouve de forma errada por aí e que nos deixa apavorado, né? Então, a gente fala a palavra laceração, a mulher fica assim, nossa, vai me rasgar inteira, vai ficar horrível, né? E tal. E não é bem assim que as coisas acontecem. Então, a gente vê que muitos dos medos, eles estão relacionados à forma como aquilo chegou para aquela mulher. Eu falo que a vida inteira, o que a gente vê até hoje, né? Mas tem mudado na televisão e nos filmes sobre parto, são só coisas ruins. Né, os partos, as cenas de parto estão muito relacionadas ao bebê morrer, a mãe morrer, complicação, a mulher gritando, transpirando, todo mundo desesperado, né? Então aquele momento de tensão. Então a gente cresce ouvindo que parto é perigoso, que parto é difícil, que a mulher vai ter hemorragia. Então tudo isso, quando a mulher se descobre grávida, vem tudo à tona para ela e ela acha que tudo vai acontecer com ela. Então, dos processos que eu faço com as mulheres é justamente a gente começar a entender quais são os principais medos de cada uma, para a gente poder usar ferramentas para se livrar de alguns e aprender a lidar com outros. Mas tem medos bem diferenciados, igual a Naomi falou sobre o medo da morte, ele é real, né? Muitas mulheres, principalmente quem teve casos de mulheres que faleceram na família após, né, parto, pessoas próximas, né, ouviram histórias, então fica aquele medo também, principalmente, né, quando a gente tem já outros filhos. Então são medos aí principais, mas em relação ao parto, o principal é a dor, né, que é o número 1 aí que a gente vê em relação aos medos. Fê, eu vou aproveitar esse gancho da Bárbara para falar sobre um dos medos que ultimamente as gestantes têm tido bastante, que é o medo da violência obstétrica. Você teve uma experiência assim, né, Fê? Conta pra gente, como que foi isso? Sim, eu sempre desejei, desde o momento que eu entendi que eu estava grávida e que estava ok, ufa, tá, tô grávida, agora tem que sair de algum lugar, né? Eu falei, agora eu quero sair de forma natural, humanizada, respeitosa, porque eu comecei a estudar muito. Lá na minha gravidez, não somente do enxoval. Então, eu comecei a estudar muito sobre as emoções da mãe, o que era bom para a criança, o que era bom para a mãe, o que era bom para a estrutura familiar. E aí eu comecei naquele momento a entender já, há 11 anos atrás, o que era ou não um parto respeitoso, e eu decidi que eu não ia querer cesárea, de jeito nenhum, porque, para minha concepção e por tudo que eu tinha estudado, a cesárea era uma forma muito agressiva de tirar o bebê do corpo, né? A gente corta ali, são 9 camadas, né, Bárbara? 7. A gente corta 7 camadas, o bebê tá ali, talvez ele não esteja preparado ainda para sair, né? E, enfim, a mulher foi feita para parir. A mulher tem uma força. Nossa fisiologia, ela tá toda ali a favor de um parto normal, né? Então, eu sempre quis ter o parto normal. E aí a minha bolsa rompeu, eu aguardando o momento de ter um parto normal, e a médica falou assim, olha, não vai dar pra gente ter o parto normal porque sua bolsa rompeu. E eu tô ali, primeira gravidez, totalmente suscetível, totalmente ali
né, o que falarem comigo. Eu não lembrei tudo que eu tinha estudado, que era favorável, que podia ainda esperar. Não, você ouve a pessoa que está ali, que você confia, né? E aí fui para cesárea. Então tive momentos muito dolorosos ali de me sentir numa solidão tremenda, assim, que o bebê saiu de mim, levaram ela e eu fiquei lá costurada, sozinha. Eu gritava para saber se tinha alguém perto. O meu marido fala que eu fiquei 20 minutos, mas a sensação é que eu fiquei no mínimo umas 3 horas sozinha. Fui pro quarto, o pediatra falou assim: olha, mãe, é a última vez que você dorme. Se eu fosse você, deixava essa menina dormir lá no berçário. Ele falou bem assim. E eu ali morrendo de dor, tive alergia da anestesia, então eu tava super mal. Falei, leva essa menina. E eu lembro que no outro dia de manhã ela voltou dopada. A enfermeira falou, é super boazinha, não chorou. Achei estranho, o que eles deram pra ela, né? Então, se a gente for pensar, tudo isso é violência. E pra mim, qual é o papel da doula? O que eu acho mais lindo? A doula cuida da mãe. E se a gente for pensar no parto, não tem ninguém que cuida da mãe. A obstetra tá ali para cuidar do processo, da saída, né? A enfermeira, as outras pessoas ali da equipe estão focadas no parto, o pediatra cuida do bebê. Se a gente for pensar no processo, a mãe tá sozinha mesmo, né? A mãe tá ali meio que abandonada, e aí a doula tá ali o tempo todo com você. Então esse processo é muito lindo. E depois de muito estudar, pro meu segundo eu fui estudar mais ainda, a violência neonatal, que é muito pior que a violência obstétrica. Os protocolos de cuidado com o bebê, a maioria é desnecessário. Não tem que passar por todo aquele processo de medir, dar banho, fazer lavagem nasal, fazer lavagem anal. São muitas coisas que hoje já percebes que é necessário fazer. Que a criança, o bebê, ela precisa da golden hour, que é ficar ali com você. Nos primeiros minutos de vida dele, é ficar ali no colinho da mãe. E quanto mais tempo ficar ali, melhor. Então, vamos estudar para ser mãe. Tem muita informação que a gente precisa saber, que a gente precisa ir a fundo, para que a gente se torne essa mãe consciente e não passe por todas essas violências que muitas vezes são invisíveis e que a gente não sabe o que acontece. Com certeza. Não, e ouvindo vocês três aqui, eu acho importante a gente falar também que cada mãe é diferente, cada parto é diferente, cada filho, a gente estava conversando aqui antes, né, como um filho é diferente do outro. Então, ninguém está aqui para decretar um manual, uma lei, uma regra para quando você descobre o positivo, ou para qual tipo de parto você tem que optar, ou para o que é melhor para você, porque cada uma vai sentindo. Até no episódio anterior, não sei se a Fê lembra, o que a gente explicou que é o seminário, a gente estava falando sobre os pitacos, e o quanto a gente fica com medo, e quanto a gente segue os pitacos, que quando a gente percebe, às vezes a gente não está seguindo a nossa essência, né? O nosso instinto, o que a gente quer fazer para o nosso filho, porque a gente está ouvindo o que a mãe falou, o que a sogra, o que a tia, o que a prima, o que todo mundo já teve experiência falou, e esquece o que a gente sente, o que a gente quer fazer, né? Então, que isso fique muito claro aqui, o que a gente está fazendo é contando experiências, para que vocês se identifiquem, ou não, a minha história foi completamente diferente, e tudo bem, porque cada uma tem uma história. Agora, Bárbara, hipnoparto, o que é o hipnoparto? O hipnoparto, né, vem de hipnose, né, no parto. E muitas pessoas ficam assustadas. Como assim, né, hipnose no parto? Eu vou dormir no meu parto, eu não vou sentir nada, eu não vou ver o que está acontecendo, então não tem nada a ver, né? Lá, há 30 anos atrás, né, a Mary Mongan começou lá nos Estados Unidos a aplicar, né, a hipnose no parto, técnicas simples, né, não necessariamente aquela hipnose que a gente vê na televisão, de palco, né, essas de transe, são técnicas simples mesmo, de preparo mental da família, da mãe principalmente, para conseguir vivenciar um parto tranquilo, um parto confortável, um parto fluido. Então, hoje existem muitos estudos sobre isso e que mostram realmente resultados positivos no alívio da dor, na velocidade do parto, menos necessidade de intervenções. E o que são essas técnicas simples? É uma forma de você utilizar a auto-hipnose, né? A própria mãe utilizar ferramentas de hipnose para conseguir ficar mais tranquila ali no final, né, do parto, não entrar num ciclo que a gente chama de ciclo medo, tensão, dor.
Porque quanto mais medo a mãe sente, mais tensa ela fica, mais dor ela sente no parto. Então a gente evita entrar nesse ciclo, entrar no ciclo positivo e não no ciclo negativo, para que o parto flua de maneira tranquila. Então, ferramentas como informação, as afirmações positivas, os 5 sentidos, visualizações do parto, técnicas de respiração. Então, existem várias ferramentas do hipnoparto que são simples de serem ensinadas para as mães fazerem todos os dias, né, aplicarem ali na sua rotina e que vão fazer toda a diferença lá no momento do parto, que ela vai conseguir estar presente no seu momento, se desvencilhar das interferências externas, relaxar, se entregar. Né? Hoje, as mulheres modernas estão com o que na mão? Controle. A gente quer controlar tudo. A gente quer controlar o tempo, a gente quer controlar a data que o bebê vai nascer, a gente quer controlar tudo. Mas não tem como, né? O parto é um evento da natureza totalmente imprevisível, totalmente incontrolável, e que quando a gente aprende a se entregar, né, é que as coisas mudam, né? Que tudo flui de uma maneira muito tranquila, porque a fisiologia, ela precisa dessa entrega, né? O parto, ele precisa dessa entrega para acontecer. Então, por isso que a gente trabalha a mente. Antigamente não precisava trabalhar porque as mulheres elas sabiam que o bebê ia chegar, o momento dele, ele ia nascer, eram bem menos ansiosas, né? A gente vê que em outras culturas as mulheres também têm uma tranquilidade muito maior, mas aqui no Brasil, principalmente, os medos, ansiedade, tensão, nervosismo, ao invés deles serem diminuídos na gestação, eles são alimentados pelas próprias pessoas que estão, né? A gente está falando de palpites e tal. Então, pela família, pela sociedade, pelos amigos, pelo próprio médico, às vezes, né? Que pode falar alguma coisa que pode deixar a mãe ali insegura, com medo. Então, chega lá no final, a mulher está na tensão máxima, com medo de tudo, às vezes faz escolhas baseadas no medo e tem experiências ruins. Né? Então acaba aí uma experiência de parto às vezes traumática, e aí ela vai passar isso para frente, a outra vai ficar com medo, né? Então a gente tem um ciclo aí, e o hipnoparto aí vem para a gente quebrar esse ciclo, mostrar através da informação e dessas ferramentas que é possível sim você ter um parto sem sofrer, né? Sem sofrimento. Então, Yumi, aproveitando para a gente falar aí sobre o preparo, né? Quando você descobre que está grávida e aí você quer se preparar, de quais ferramentas você se abasteceu? Ou se você se abasteceu, como que você se preparou? E não só mentalmente, mas fisicamente também, porque isso é muito importante, né? A gente pensa que é só a cabeça, mas o corpo também precisa estar alinhado com tudo isso, né? Precisa. Eu digo que eu sou meio Caxias, assim, eu entro de cabeça e faço desde muitos cursos. Eu comecei, como eu tinha vontade de ser mãe da minha primeira filha, mesmo que tenha vindo sem planejamento, eu já acompanhava algumas pessoas que tinham uma linha de pensamento próxima a mim nas redes sociais, então tinha muita coisa que eu fui vendo que elas estavam passando em relação ao parceiro, a que tipo de parto que escolheram, como lidar com as emoções no puerpério, enfim. Então foram algumas coisas que eu fui já me alimentando na gestação. Eu fazia muita atividade física antes da minha primeira filha, nunca mais consegui voltar. Temos que ser assim, por que Porque sobra tempo. Exato, fica um pouquinho diferente ali. Mas sempre na gestação, meu médico sempre orientava, se movimente, tente fazer atividade física. Você não pode, claro, tentar performance, melhorar, aumentar muita coisa, mas você tem que se manter ativa pelo bem do próprio bebê. Mudança na alimentação, eu sempre me alimentei bem, mas nas gestações eu comia muito mais frutas, mais legumes, sentia uma vontade de mais, eu não sou uma pessoa que gosta de carne vermelha muito, e eu sentia muita vontade de carne vermelha, então eu respeitava o meu corpo, dizem que é por causa do ferro, de algumas vitaminas, de algumas coisas, então eu respeitava essa vontade também. Eu fiz também um curso de hipnose para o parto, foi super interessante, inclusive. Uma equipe bacana para estar junto com a gente. Eu tenho uma amiga que é psicóloga e que trabalha com mães, então também fiz um trabalho com ela. Eu tentei, assim, uma preparação bem completa. Eu tinha muitos medos acho que a gente sempre tem os medos em relação ao parto. Minha mãe sempre amou o parto normal e sempre falou bem disso, e eu tinha muito medo de cair numa cesárea sem precisar, então eu me equipava de muitas informações sobre isso. E aí fiz fisioterapia obstétrica,
todos os preparos para o parto. Ai, tem que caminhar. Ai, se eu cortar o açúcar tantas semanas antes pode me ajudar. Se eu consumir tâmaras pode me ajudar. Eu fiz todas as preparações possíveis, assim, para o corpo e para a mente, porque faz muita diferença. Agora, eu vou falar uma coisa que não é óbvia e que eu acho que foi a mais importante para mim, conversar com o meu parceiro. A preparação sobre o que vem depois do nascimento faz muita diferença, porque eles caem um pouco de paraquedas, por mais que eles vão lá no ultrassom, você conversa sobre, somos nós que consumimos o conteúdo, somos nós que preparamos o enxoval, é o nosso corpo que está mudando, e as mudanças hormonais são nossas, então para eles é um pouco mais difícil, e se eles ficam esperando a esposa que eles tinham antes, a parceira que tinha antes, a namorada que tinha antes, não vai ser assim. E é ali que muitos casamentos, muitas parcerias se desfazem, porque a expectativa é muito diferente da realidade. Se você conversa, vai ser difícil, tô vendo aqui, tô pesquisando, o pessoal fala para conversar sobre, entender que a parte sexual vai ser diferente, a demanda vai ser diferente. Eu tinha uma irritação, porque eu vi ali minha vida numa loucura e a vida deles não muda, a nossa muda muito. Se eles não abraçam a causa para dividir essa carga, inclusive mental, de tudo que a gente precisa administrar. Sobrecarga, né? Sobrecarga. Vai ter atritos entre o casal. Então é preciso conversar muito. Eu acho que foi a principal preparação que eu fiz nas 3 gestações. E é o que eu indico. E Fê, isso reflete muito também na criança, né? Então, isso que a Naomi tá falando, a criança sente tudo isso, porque ela sente tudo que a mãe sente, né? Então ela vai sentir toda essa pressão, toda essa sobrecarga. Como que a rede de apoio pode apoiar mesmo, né? Como que a gente usa, ou como que a gente busca, além disso que ela colocou, que é muito importante, essa troca com o parceiro, do que mais a gente pode se abastecer para as redes de apoio aí ajudarem a gente com tudo isso? Rede de apoio é tudo, né? A ideia é que quando o filho nasce, que a mãe esteja disponível para ele. E uma mãe disponível para um filho, a nossa cabeça está ali 100%. Então, por que a mãe fica esquecida, esquece de comprar, fazer as compras do mês, ir no supermercado, pagar uma conta? Por quê? A mãe está num momento de fusão física e emocional com seu filho. Então, essa rede de apoio, ela precisa pegar essa operação ao redor. Peraí, tem que comprar carne, tem que comprar verdura, tem que comprar fruta, tem que pagar a conta. Então, a ideia é que, inclusive, o marido, nesse momento, ele seja esse suporte operacional, porque a mãe precisa estar ali, amamentando, né, que ele participe ali, dando um banho, mas na maior parte do tempo, essa mãe está com o seu filho. Então, rede de apoio é vida para a mãe, desde que seja organizada, desde que seja de confiança, porque não adianta você receber uma mãe que está te violentando ali o tempo todo com críticas, com pitacos, uma sogra que você não dá certo e você ficar tenso. E aí o que acontece? Uma mãe tensa tem um filho que está chorando, tem um filho nervoso, tem um bebê, né, que começa a sentir todas as emoções da mãe. Hoje tem teorias que mostram isso, que muitas vezes o choro do bebê é o choro da mãe, nem o choro do bebê, porque ele está tão fusionado psiquicamente com aquela mãe, que toda a nossa carga emocional está ali no bebê, porque ele não tem ainda toda a ativação, todo o desenvolvimento psíquico. Então, ele se funde as emoções da mãe. E para isso, para que a gente tenha todo esse planejamento, eu vou sugerir aqui um livro, que foi uma das maravilhas que eu tive na minha 3ª gestação. E eu só fico assim, como que eu não li esse livro antes? Que eu não conheço a autora, ela não é brasileira, não é merchan, tá? Mas foi um livro que me ajudou muito, que é O 4º Trimestre. Porque a gente nunca pensa no 4º trimestre. A gente pensa no 1º mês de gravidez, no 2º, no 3º, no 4º, no nascimento. E depois. Aí aqui fala de como a gente vai se preparar. Olha que legal, um guia para cuidar e curar o corpo, equilibrar as emoções e restaurar a vitalidade no pós-parto. E aí te ensina todo o planejamento que é essencial que você tenha depois que o seu bebê está ali nos seus braços. Que incrível, né? E que necessário isso, né? E assim, existe também um desequilíbrio hormonal. E aí se fala muito disso durante a gestação. Então, muitas vezes na cabeça do homem, e para algumas coisas,
eu não vou dizer para tudo, porque são os homens que vão ficar bravos comigo, a gente tem que desenhar as coisas, certo? Tem que explicar, porque, não, gente, não me olha assim, é verdade. Tem que explicar mesmo, tem que desenhar, é porque eles não entendem. E aí eles acham que a criança nasceu pronto, hormônios equilibrados, tudo direito. Não, gente, demora um tempo para isso acontecer. Então, é importante, né, todo esse apoio, esse suporte é necessário. Mayumi, você ficou muito ansiosa na sua gestação? Ociosa? Eu falei jamais. E fiquei bastante ansiosa nessa em especial. Por ser não planejada, eu tinha todo o cuidado com as meninas, e aí essa coisa de preparação, quartinho, como eu falei, tinha feito reforma, não tinha, o bebê até hoje não tem um quarto, ele fica no escritório. Eu falei, ele já nasceu no home office, né? A decoração é home office. E como vai ser com escola, como vai ser para trabalho, com os 3 a minha família não é daqui de São Paulo, a do meu marido também não. Vamos contratar babá ou não, como que eu vou administrar o trabalho de casa com o neném? Isso me trazia uma ansiedade muito grande, assim, como eu comentei nos bastidores aqui, a gente vive uma gestação de 9 meses e não é por um acaso. A natureza, assim, sendo muito sábia, porque eu levei meses para ir lidando com essas questões e internalizando tudo, até entender que, tipo, ok, o neném vai chegar, precisa de colo, precisa de peito, né, mamar, e amor, e se vai dormir na cama comigo, se vai ter um bercinho, se vai ter um super quarto decorado. São detalhes, parece que não, mas quando nasce a gente entende tanto. Muitas vezes a gente faz um super quartinho, e eu vivi isso também, e não usa. O bebê tá há 1 ano, 2 anos, você tá tentando convencer a criança a ir pro quarto dela. Então você começa a entender, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Pode não ser aquele cenário mais perfeito que você idealizava. Tem aquela coisa da romantização da maternidade, e a gente quer ser a mãe perfeita. Expectativa e realidade, né? Vamos falar sobre isso em um episódio, hein? Bacana, muito importante falar sobre isso. E não vai ser assim, mas vai ser muito bom. Vai ser incrível. E é ali no dia a dia, no seu contato com o bebê, que você vai ver, nossa, mas tá tudo ótimo. E eu não tenho tudo aquilo que eu achava que eu precisava. Realmente seria um monte de trambolho na minha casa se eu tivesse tudo que eu achava que eu precisava. Tá tudo leve, tá tudo mais fluido. Então, apesar de ter sido a gestação mais ansiosa, também está sendo o processo mais suave de todos. Com o neném, eu acho que a maturidade me trouxe isso, a experiência com os outros filhos. Então, pós-nascimento, está sendo assim, tudo muito fluido. Graças a Deus. Que bom. Fê, como se preparar para a ansiedade, hein? Tem segredo? Tem manual? Não tem manual. Não tem manual, mas, claro, tem todo um desenvolvimento aí da inteligência emocional materna. As emoções da mãe, gente, elas são diferentes, vamos falar a verdade. Se a gente pegar de uma mulher ou de um homem, a gente está com um ser humano ali sendo gerado, sendo gestado. Então, as emoções são mais intensas, tem toda a questão hormonal, e é possível, sim, prepararmos para que essas emoções elas venham nos ajudar e não nos atrapalhar. Então, tem muito que se fazer. Tem projetos, cursos, acompanhamento com doulas, com educadores parentais, que vai ajudar a gente a equilibrar, a ajustar. Não é não sentir, mas é saber o que fazer com essa emoção que chega. Isso é o mais importante, porque vai ser um tsunami, vai ser um maremoto, mas as nossas ações a partir dessa emoção é que conta. Então, tem gente que fala, a inteligência emocional é controlar as emoções. Não, é sentir e decidir o que vai ser feito com ela. Se a gente vai atacar o marido, né? Se a gente vai dar um golpe, se a gente vai fugir de casa, ou se a gente vai estar ali cuidando daquele bebê e tomando conta das atitudes a partir do que chega. Então, é totalmente possível, sim, trabalhar essas emoções. Bárbara, como que você ajuda as mães a trabalharem essas emoções aí durante a gestação, principalmente na hora do parto, e também como incluir o parceiro nisso? Uma das coisas que ajuda muito, né, durante a gestação, nessa preparação, né, e lidar com as emoções, é justamente o que a Fernanda falou, de saber o que fazer, sabe? Saber o que esperar. Porque quando a gente... primeira gestação principalmente, o medo do desconhecido, ele é muito grande,
Então, assim, como vai ser o parto, como vai ser o puerpério, será que eu vou conseguir amamentar? Então, todos esses medos são do desconhecido. Eu nunca vivi isso, é uma coisa que eu vou viver pela primeira vez, até mesmo as mães, né, de 2, de 3, na segunda gestação, não, eu vou deixar de ser mãe de 1 para ser mãe de 2, é também um desconhecido, né? É um momento de desconhecimento ali também. Então, esse medo do desconhecido deixa as mulheres ansiosas. E ali a gente ensina as ferramentas justamente para ela, olha, qual que é a sua, você está com medo de quê? Qual que é a sua ansiedade nesse momento? Então vamos utilizar uma ferramenta aqui para poder aliviar essa ansiedade? Eu tô com medo de não conseguir amamentar. Vamos entender por que você tá com medo de não conseguir amamentar? Não, eu tô ansiosa por causa disso, daquilo. E a participação do parceiro nisso é totalmente fundamental. Porque quando o parceiro está afastado, né, e não se inteira do que está acontecendo e tudo, isso prejudica a gestação, né, porque a mulher, né, ela se sente sozinha, tem as questões hormonais, tem as questões emocionais, que com a participação do parceiro estando presente para ouvir, para entender, para compreender, né, aquilo que, né, lógico que eles não vão conseguir entender muitas vezes o que a gente está sentindo, porque eles não estão vivenciando aquilo que a gente está vivendo, mas pelo menos para ouvir e acolher aquele sentimento, né, porque quando a mulher está sozinha, aí a ansiedade aumenta, o medo aumenta, a tensão aumenta, e aí a participação do parceiro, né, pode mudar isso. Tanto também no parto. Já vivenciei muitos partos, né? Então, assim, hoje, ainda bem que eu tenho visto cada vez mais os parceiros participando ativamente da preparação e do parto. É claro que a gente ainda tem alguns parceiros negligentes, assim, que ficam, né, às vezes nem vão no parto, ou ficam no celular e tal, né, mas é a minoria. Hoje, né, das pessoas que eu acompanho, né, do público que eu acompanho, os parceiros estão participando muito, isso está fazendo muita diferença, sabe, de entender, de interferir, em caso de violências obstétricas, por exemplo, ele saber o que está acontecendo, interferir em caso, né, for necessário, porque a gente como doula, a gente não pode interferir, mas o parceiro pode, e se ele está preparado para interferir, ele vai saber o que ele está fazendo. Né, isso vai evitar a mulher de sofrer uma violência obstétrica, o bebê de sofrer uma violência neonatal. E eu tenho visto cada vez mais essa participação. Né? E no puerpério a mesma coisa, né? Na amamentação, no puerpério, a mulher precisa daquele momento leve. Então o parceiro ele vai ser aquela pessoa que vai ser a mediadora do processo. Então ele vai orientar a rede de apoio, ele vai cuidar da mãe. Quem cuida do bebê é a mãe, mas quem cuida da mãe? Uhum. Né? Então, a mãe precisa de cuidados no puerpério e a participação do parceiro como esse cuidador e como mediador da rede de apoio, né, orientação ali, faz toda a diferença também. Com certeza, com certeza. Eu estou escrevendo um dos conteúdos do Seminário de Mães do site, inclusive, o Seminário de Mães tem um site, para quem não sabe, seminariodemães.com.br, e lá tem conteúdos semanais que a gente posta. E o conteúdo que eu estou escrevendo, o próximo que a gente vai publicar, o título dele, eu vou dar um spoiler aqui, Cadê o Papai? Porque a gente mesmo, e eu vou dizer com propriedade isso, afasta o parceiro. Porque a gente se acha, bom, eu sou a mãe, sou eu que entendo, sou eu que sei, sou eu que sou a mulher, então eu não preciso de você agora. A gente faz isso involuntariamente, né? Sem perceber, eu fiz isso. E lógico, quando a gente vai entendendo e vai amadurecendo, a gente percebe que não é esse o caminho. E aí, lógico, conversei, sentei, olha, você é importante, porque é importante. E escrevendo esse texto, eu vi que essa ajuda e esse... Não é ajuda, né? Também não é ajuda a palavra, mas esse companheirismo e esse trabalho em equipe, ele colabora muito para evitar uma depressão pós-parto, né? Então é muito importante. Então fica a dica para as mamães, para os papais, né, futuras mamães e papais. A gente está chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, mas eu vou pedir uma consideração aí de vocês três final, mas eu quero um momento curioso aqui antes. O nome dos seus 3 filhos e o significado deles, de onde vieram esses nomes, Nayumi? Conta pra gente. São diferentes, adoro o nome me chamo Nayumi e eu gosto de ter um nome diferente, então meu marido
entrou na vibe comigo. Ele é André, então não foi por conta dele. Mas eu comentei com ele que gostava de nomes curtos. Então, para nossa primeira filha, tinha o nome Mael, que eu tinha uma lista há anos no meu computador. Se um dia eu tiver filhos, eu tinha lá. E Mael significava príncipe-chefe. E o feminino seria Maeli. Quando a gente descobriu que era uma menina, foi maravilhoso. Princesa, chefe, um nome forte. Então ficou esse. Maeli, isso. Que é um nome de origem francesa. Aí para a segunda filha eu queria alguma coisa que tivesse a ver, que combinasse com Maeli, mas não necessariamente com M, com Ma, mas acabou sendo. Mavi significa minha vida em francês. Uma pessoa me sugeriu o nome, eu falei, nossa, lindo, maravilhoso. Agora é filha do Neymar também, então agora vão ter muitas Mavis, mas a minha já tem 4 anos, então veio antes. Achei o nome maravilhoso, tinha a ver também, origem francesa, falei, ok. E o Lyle foi muito difícil de decidir o nome dele, porque eu também queria que tivesse alguma ligação, no fim não tem tanto, é um nome diferente, mas não é, até vem de a ilha em francês, mas é um nome em inglês. E a gente viu uma série que fala sobre um jogador, um corredor, que se chama Noah Lyles. Então, a gente ouvindo, eu falei que tem a sonoridade de leão, porque meu filho, para mim, é um leão que venceu. Eu tive muitas hemorragias ao longo da gestação. Ele venceu o DIU, venceu as hemorragias. Eu falo, ele é um leão ou uma leoa. Quando descobrimos que era um menino, tem a sonoridade Lyle com Lion. E eu falei, ok, eu acho que é isso. Sentimos, tinha o corredor Noah Lyles, meu marido corre também, trabalha com esportes. E aí é um significado muito mais pessoal dele. Mas eu amo. Que legal, que legal. E aí, a sua consideração final, eu, na verdade, queria que você desse um recadinho para as mamães aí, futuras mamães de primeira viagem, quem tá gestante, quem tá no puerpério agora. Então, dá aí o seu recado, a sua experiência, não como manual, não como regra, mas o seu recado. E aí depois que você der o seu recado, eu vou pedir para você tentar pegar a sua turma que tá lá fora e trazer aqui para ver, para a Bárbara conhecerem, para nossa audiência também conhecer. Se eles não quiserem, tudo bem, mas se podemos trazer. Mas vamos lá. Para mim, o maior recado é, como você falou, não tem um manual. A gente pode ouvir alguma dica, alguma coisa assim, mas a gente tem que tentar se conectar sim com o nosso bebê, com o nosso filho, porque todos são, a gente que é mãe de mais de um, a gente sabe que um é diferente do outro, que funcionou para um não vai funcionar para o outro, e se a gente não se permite ouvir o nosso coração, o nosso instinto realmente, às vezes as coisas ficam mais difíceis do que poderiam ser. E aí quando a gente deixa todos os manuais que a gente leu, livros, eu tinha livros marcados, coisas que eu me preparei antes, eu falei, mas não funciona com ela. E eu me culpava por não funcionar. Mas espera aí, é a minha filha e sou eu. Juntos, como que a gente pode fazer funcionar? As coisas ficaram mais leves. E dá tempo ao tempo, porque as coisas, com o tempo, as coisas vão se amaciando, vai ficando mais tranquilo e a gente se reencontra, a gente encontra um lugar ainda mais potente como mulher, como profissional, as coisas acontecem. Isso, verdade. Quiser ir lá, pode ir. Fê, fala aí, dá um recadinho então para as gestantes como uma educadora parental, para as mamães que estão no puerpério agora. O que eu tenho para falar é eduquem-se. É preciso educar-se para educar. Eu, por exemplo, sou uma ativista do parto natural, humanizado. Tive 2 cesáreas, um parto normal somente. Mas eu não sou uma ativista de falar que você precisa passar pelo parto normal, mas que você precisa estudar para você fazer a sua escolha. Porque quando a gente simplesmente é levado pelo que está acontecendo, pelo que viu uma influencer, uma blogueira, minha amiga foi assim, eu vou fazer, a Fernanda depois de 2 cesáreas teve um parto normal. Não, você precisa estudar. O conhecimento vai fazer de você a melhor mãe que você pode ser para o seu filho. Então, hoje tem um leque, tem uma oportunidade incrível e de conhecimento sobre parto, pós-parto, puerpério, criação de filhos. Então, não veja isso como um manual, veja isso como uma oportunidade de evolução. E o Seminário de Mães quer trazer isso para você. Eu sinto e eu acredito muito na força de mães juntas, reunidas. Mãe precisa de mãe precisa partilhar, mãe precisa compartilhar, mãe precisa de outras mães para que essa evolução aconteça de forma contínua, e eu tenho certeza que juntos somos muito mais.
E no Seminário de Mães, o grande tema, maternidade com singularidade. É isso que a gente quer, que você tenha força, conhecimento e energia para fazer as escolhas, as melhores escolhas para a sua maternidade e para o seu filho. Então, vem com a gente, vai ser dia 3 de maio de 2025. Os ingressos já estão à venda lá no nosso Instagram, @Seminário de Mães. Vai ser um prazer recebê-las e abraçá-las nesse evento que não é somente o maior evento de maternidade do Brasil, mas do mundo. Obrigada, Fê. Bárbara, seu recadinho para as mamães? Olha, meu recadinho, né? A gente está falando de manual, é alinhar expectativas. Né? Uma das coisas que eu ensino para as gestantes, né, para as mulheres que eu acompanho, é alinhar expectativas. É porque o planejamento do que você deseja é importante, mas também estar preparada para mudanças de planos também é importante. Porque às vezes a gente, né, como a Fernanda falou, a gente vê aí a blogueira, o parto natural, aqueles partos lindos que a gente vê os vídeos todo editado e a gente espera vivenciar um parto daquela forma, né? O puerpério, a mãe amamentando, toda plena. Então isso é o que a gente vê. Só que as coisas podem acontecer de uma maneira que a gente não espera. Então a gente vai estar preparada, né? Sempre esperar o melhor, preparar-se para as mudanças de planos e aceitar da forma, né, que a maternidade proporcionar para a gente, né? Porque cada gestação é única, cada parto é único e cada bebê é único. É isso aí. Olha aqui, lá eu não sei se ele gostou do estúdio, viu, gente? Ele não autista, resolveu ser esse anônimo, né? Ele quer, por enquanto, quer anonimato. E a Nazi também é que linda, toda princesa. Oh, meu Deus. Ele foi, eu vou dizer. Fê, pai, olha essa gente. Muito linda. Gente, eu quero agradecer. Fê, obrigada. Fernanda Teles, sócia-diretora do Seminário de Mães, já falou aí como se inscrever. Não perca a oportunidade, a sua inscrição. Corre lá, ainda dá tempo. Maio tá chegando, passa muito rápido. Parece que não, mas passa muito rápido. Nayumi, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Obrigada por ter trazido esses lindos aqui pra gente ver. A Maeli não está, então a Maeli não está aqui. Nós somos 3, estão vendo só 2. A Maeli está na escola, não está aqui, mas obrigada. Nayumi Dávila, atriz, creator e palestrante, mãe desses lindos aqui. E a Bárbara Berdini, doula e instrutora de hipnoparto. Bárbara, também muito obrigada, viu, pela sua participação e por ter aceitado o nosso convite. Foi maravilhoso e gostaria de participar mais vezes. Com certeza. Bom, e falando da Pompom aí, que é a patrocinadora do nosso episódio, a Pompom é uma marca brasileira presente no mercado desde 1968 e possui um portfólio completo em cuidado infantil, com produtos desde fraldas para recém-nascidos até opções para os mais grandinhos, além de itens essenciais para o banho, pós-banho, troca de fralda. A Pompom está presente em cada momento importante da jornada materna, oferecendo produtos seguros, de alta qualidade e dermatologicamente testados, que acompanham todas as fases do crescimento dos pequenos. Muito obrigada por nos acompanhar neste primeiro episódio dessa temporada. Logo, logo tem mais episódio, hein? Fica de olho. Você acompanhou o Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães.